isso porque eu preciso ouvir isso de vocês. Embora eu imagine a resposta, mas mesmo assim eu preciso. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Enquanto você encontra o livro dos Salmos, eu farei isso porque o pastor da igreja, o pastor Rinaldo, me autorizou. Aqui do meu lado direito e do seu lado esquerdo, ao lado da Secretaria de Missões, estão ali os meus livros e alguns cursos também que eu trouxe para deixar à disposição de vocês. Eu tenho 3 títulos de livros e 3 títulos de cursos também em DVDs que poderão abençoar e edificar a sua vida espiritual. Quando você encontrar o livro dos Salmos, localize, por favor, o Salmo de número 40. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Quem aqui tem pelo menos um motivo para dizer aleluia? Graças a Deus. Livro dos Salmos, de número 40. Quando você encontrar o Salmo 40, identifique o versículo 1, porque nós iremos ler a partir dele e encerraremos no versículo de número 3. Os irmãos e as irmãs que encontraram Salmos 40, do verso 1 ao 3, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Firmou os meus pés, ou pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, e os que podem digam amém. E que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Talvez fosse desnecessário dizer de que nós estamos diante não só de um salmo, mas um dos textos bíblicos que nos é mais conhecidos de toda a Bíblia. Se nós fizéssemos aqui um levantamento, com certeza, se não todos que aqui estão, pelo menos uma boa parte, diria que já teve algum contato com este salmo, que não só nos é muito conhecido, como também nos é extremamente amado. Eu diria que este salmo é um daqueles salmos que nós podemos chamá-lo de um dos salmos clássicos da Bíblia. E quando eu me refiro a ele desta forma, eu quero dizer que se trata de um daqueles salmos mais conhecidos, mais amados, mais apreciados, e por que não dizer, um dos salmos mais pregados pelos pregadores. Eu estou dizendo isso para deixar claro que eu tenho plena consciência de que nós, de certa forma, estamos familiarizados e também acostumados com esse salmo. Eu diria mais, se nós fizéssemos aqui uma lista dos 10 salmos mais conhecidos da Bíblia, claro que este não seria o primeiro da lista, porque sem dúvida alguma o primeiro seria o Salmo 23, mas sem dúvida alguma também este salmo, por certo,
faria parte desta lista. Eu continuo reafirmando que eu tenho consciência plena de que este salmo é muito conhecido de todos nós. Todavia, se nós queremos pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero. Se nós queremos pelo menos tentar entender esse salmo da forma correta, e entendendo da forma correta, então extrairmos lições verdadeiras e espirituais para os dias de hoje, é preciso que nós trilhemos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E sem dúvida alguma, o primeiro passo nesta direção é desconstruirmos, ainda que de forma muito rápida, mas é necessário e indispensável que nós desconstruamos algumas ideias erradas a respeito desse salmo. A primeira ideia errada que é preciso que seja desconstruída de nossa mente para entendermos esse salmo corretamente, é de que esse salmo, geralmente, ele é atribuído a pessoas que ainda não casaram. É muito comum, por exemplo, entre os cristãos, principalmente nós pentecostais, alguém perguntar: e aí, varão? E aí, varoa? Já casou? E aí a pessoa diz: não, eu estou no Salmo 40. E aí existem aqueles que estão há mais tempo na espera e dizem assim: eu na verdade já estou no 70. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Mas na verdade, embora seja com tom de brincadeira, todavia é preciso que se destaque que este salmo, ele não tem absolutamente nada a ver com casamento. Ah, pastor Elias, mas isso é em tom de brincadeira. Eu reconheço e sei disso. Todavia, se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, todas as vezes que olhamos para um salmo tão rico como este, se nós não tomarmos cuidado, nós olharemos para esse salmo sempre com esta visão distorcida, e isso nos impedirá de extrairmos lições verdadeiras do salmo. A segunda ideia equivocada que precisamos desconstruir, se de fato queremos entender o texto, pelo menos tentando de forma correta, é preciso também que nós entendamos que quando o salmista escreve esse salmo, ele não está tratando de coisas desta vida. É muito comum também, eu falo isso porque eu cresci em ambientes de oração. É muito comum, por exemplo, em ambientes de culto, e principalmente de oração, se utilizar deste salmo para incentivar pessoas que estão esperando um milagre de Deus, inclusive na esfera terrena. Eu não estou dizendo que nós não devemos esperar em Deus também em relação a estas coisas. Entenda-me bem, por favor. Todavia, eu não tenho autorização para dizer que quando o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esse salmo para dizer que ele estava afirmando que ele esperou em questões desta vida. Se você atentar bem para as palavras do salmista, em nenhum momento ele lida com dramas relacionados a esta vida, a esfera física. Não, ele está falando de algo que está numa outra dimensão, e é preciso que nós, pelo menos, tentemos ser sinceros e honestos com o texto sagrado. E em terceiro e último lugar, precisamos também desconstruir a ideia que geralmente se tem, e é errada, de que o salmista, quando escreveu esse salmo, ele estava esperando. Não. Observe bem, e não se preocupe que nós vamos chegar lá. Observe bem que ele abre o salmo usando o verbo esperar. Mas quando ele usa o verbo esperar, ele não coloca o verbo no presente, e nem tampouco
no futuro. Ele não diz eu espero, ou eu estou esperando, ou eu irei esperar. Não, observe que o salmista coloca o salmo no passado. Ele, ao invés de dizer que está esperando ou que iria esperar, ele diz eu esperei. Ele não está fazendo, ele não irá fazer, ele está dizendo que já fez. Isso toma uma outra direção, ou nos dá uma outra direção, porque isso já caracteriza o salmo como uma espécie de testemunho. É isto que nós temos no Salmo 40, é um testemunho em forma de canção. O salmista está cantando uma experiência, o salmista está cantando o que ele viveu por ter esperado em Deus. E em linhas gerais, você que está bem atento, em linhas gerais, o que o salmista está dizendo é: ninguém perde por esperar em Deus, principalmente porque Deus não fica devendo absolutamente nada para ninguém. Se você concorda com isso, aproveite para dar glória a Deus por esta verdade espiritual. Então observe que o salmista coloca o verbo no passado. Isso quer dizer, ele está cantando uma experiência, e ele abre o salmo dizendo que esperou. Agora dobre a sua atenção, porque este esperar aqui é mais do que geralmente nós pensamos. Porque geralmente, quando nós lemos uma palavra como esta na Bíblia, geralmente nós pensamos que se trata de tempo, ou seja, eu estou esperando, então tem um tempo entre o que eu desejo, o que eu peço e até Deus fazer. É verdade, esperar aqui também tem um significado de tempo, mas se você atentar para o texto, esta espera do salmista é mais do que tempo. Se você levar em consideração principalmente o lugar em que Deus o encontrou, quando ele o tirou de lá, você vai perceber que era lago horrível e charco de lodo. Se você levar isso em consideração, você perceberá claramente que esta espera aqui é mais do que tempo. Ou seja, além de tempo, esta espera era também expectativa. Ou seja, será que ele vem? Quando ele vier, de onde ele virá? Quando ele chegar, como ele estará? Quando ele chegar, será que ele fará alguma coisa por mim? Se ele fizer, o que será que ele fará em meu favor? Espera aqui, além de tempo, é expectativa, é ansiedade, é desejo ardente, é desejo fervoroso. Mas não é só isso. Se você continuar levando em consideração o lugar e a condição que o salmista estava, quando Deus o encontrou, você vai perceber que esperar aqui não era só um desejo ou uma vontade do salmista. Considerando que ele estava num lago horrível e num charco de lodo, você chega à conclusão de que ele reconhece, ao olhar para si mesmo, que ele não tinha condições em si mesmo de se autoajudar. Ele olha em volta, ele olha para onde os seus pés estavam, e ele chega à conclusão: eu não tenho condições, eu não tenho forças em mim mesmo para me tirar daqui. Logo, a única coisa que me resta é esperar que alguém que esteja numa condição melhor que a minha, alguém que venha de fora e que tenha força o suficiente para me tirar daqui com mão forte.
O salmista aqui, ele claramente está dizendo: sabe por que eu esperei? Eu esperei não só porque eu quis, embora eu quisesse, mas eu esperei porque eu não tinha outra alternativa. A única coisa que na verdade eu poderia fazer era esperar. Continue atento como vocês estão, porque a espera do salmista não foi uma espera, e desculpa o vocabulário que é pobre mesmo. Observe que a espera do salmista não foi uma espera ignorante, cega, não. Foi uma espera inteligente, lúcida. Olha o que ele diz: eu esperei com paciência e esperei no Senhor. Ele disse: eu não só fiz a coisa certa, eu fiz a coisa certa, do jeito certo e no ser certo. Eu esperei com paciência e esperei pelo Senhor. Eu não tinha condições de me auto-salvar, de me auto-ajudar. Então o que me restou? Esperar com paciência por aquele que poderia me ajudar. E aí ele continua o testemunho. E ao continuar o testemunho, ele dizia: enquanto eu esperava, primeira coisa que ele fez, ele se inclinou para mim. Depois ele ouviu o meu clamor. E depois ele tirou-me de onde eu estava. E depois me deu um novo cântico para cantar. Observe, nós precisamos atentar para o texto. Observe a ordem dos fatos. Isso aqui não está nesta ordem acidentalmente, não está à toa. Isso não é um acidente, é assim que aconteceu. O que é que ele fez? Esperou. Enquanto ele espera, ele diz que a primeira coisa que Deus fez por ele foi olhar para ele. Agora observe um detalhe. Olha como ele se refere ao olhar de Deus. Ele não diz que Deus olhou, ele diz que Deus inclinou-se. O que é inclinar-se aqui? Inclinar-se aqui é literalmente olhar para baixo. Quem são as pessoas envolvidas no ato? Deus que olha e o salmista que é olhado. Observe então que os dois personagens aqui estão. E ele diz que quem olhou para ele, para olhar para ele, precisou olhar para baixo. Isso aqui já foi uma emissão de uma mensagem para ele. E a mensagem foi esta: quem está olhando para você não é qualquer um, não está no seu nível. Quem está olhando para você é maior do que você. Ele é tão maior que você, que para olhar para você, ele tem que olhar para baixo, porque ele está acima de você. Tem gente entendendo a voz de Deus aqui. Aliás, o salmista, ele tinha muita consciência disso, porque em outra ocasião, escrevendo a respeito deste mesmo Deus que olhou para ele, ele vai dizer que esse Deus é tão grande, esse Deus é tão extraordinário, que quando ele quer olhar para o céu, ele olha para baixo. Eu fico impressionado com isso, porque quando eu quero olhar para as estrelas no céu, numa noite estrelada, é claro, eu preciso olhar para cima. E eu me pergunto, as estrelas estão do lado de fora ou de dentro do céu? Claro que é do lado de fora. Quando eu, mero mortal, quero olhar para o céu pelo lado de fora, eu tenho que olhar para cima. Esse Deus que é todo poderoso, ele é tão grande que quando ele quer olhar para dentro do céu, ele tem que olhar para baixo, porque ele está acima do céu, ele é maior do que o céu. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar. Ele está acima de tudo e de todos. E o salmista diz: e ele olhou para mim, inclinou-se para mim. Só quem quer, para ser uma vez só, diga bem forte: olhou para mim. Eu acho isso lindo. Olhou para quem? Para mim.
não olhou para o lugar, não olhou para a condição. Porque se Deus tivesse olhado para o lugar, Deus nunca teria ido lá. Mas Deus não olha para a situação, Deus não olha para a condição, Deus olha para a pessoa. Oh, glória a Deus. Deus não olha para a circunstância, Deus não olha para a lama que você está, não, Ele olha para você. Ele diz: independente do lugar que eu estava, Ele olhou para mim. E ainda bem, porque se Ele olha para o lugar que nós estávamos, Ele nunca teria nos tirado de onde nós estávamos. Mas graças a Deus que Deus é o único ser que consegue separar o que é pecado do que é ser humano. Nós não. Infelizmente passa alguém que tem problema com drogas, como que geralmente as pessoas dizem? Lá vai um viciado. Se passa alguém que tem problema com álcool, lá vai um alcoólatra. Porque nós não temos condições de separar o que é pessoa do que é pecado, o que é ser do que é ato. Agora Deus não. Deus, Ele olha e diz: não, lá não vai um viciado, lá vai um ser humano, lá vai uma criatura minha, lá vai alguém que foi feita à minha imagem e à minha semelhança. Oh, levante a sua mão ao céu se você deseja, e agradeça a esse Deus que está olhando para você nesta noite. Agora, o que é olhar aqui? Ele inclinou-se. Olhe bem para cá. A ideia aqui é literalmente essa. Alguém que está indo nessa direção aqui, ó. A ideia dele é essa. Ele está aqui, no lago horrível, no charco de lodo. E é como se alguém estivesse indo aqui, ó, nessa direção aqui, ó, para cá, andando aqui, ó, aqui. De repente, esse alguém que está andando nessa direção, alguma coisa chama a atenção dele aqui. Aí ele faz isso aqui, ó. É isso que o salmista está dizendo. Ele está indo aqui, o camarada está ali, e ele está indo nessa direção e não nessa. Aí ele faz assim, ó. Aí chama a atenção aqui, ele faz assim, ó. Ele virou-se para mim. Esse Deus que não depende de mim para nada. Esse Deus que tem coisas muito mais importantes para fazer do que se envolver com alguém que estava na lama como eu. De repente, sem que eu imaginasse, Ele virou-se para mim, Ele inclinou-se para mim. Eu começo a ouvir alguns glória a Deus, porque são pessoas que já se encontraram na história. Porque independente do lugar que você estava, Deus olhou para você um dia. E olha isso, pastor Rinaldo, eu me dirijo ao senhor com muito respeito. Olha o que ele diz. Primeiro ele olha. Depois que ele olha, ele ouve. A gente tem que parar aqui. O que foi que Deus fez primeiro? Grita para cima uma vez só, diga olhou. E depois ele fez o que? Diga ouviu. Espera lá. Então Deus não olhou porque ouviu. Ele ouviu porque olhou. Então olha só, se você não dobrar atenção, você não me entende. Deus não olha porque ele grita. Porque na verdade Deus ouve ele depois que ele clamou, depois que ele olhou. Então qual foi a primeira coisa que Deus fez? Olhou. Então não é porque o salmista clamou. Então por que Deus olhou? Porque ele quis olhar. Então não é mérito do salmista que clamou, porque a única coisa que o salmista fez antes de Deus olhar foi esperar. E enquanto ele esperava, porque Deus quis, olhou para ele. Quando ele olhou e percebeu que Deus olhou, falou: é a minha chance, eu vou clamar. Já que ele me olhou, eu não merecia nem que ele me olhasse, mas já que ele olhou, eu vou clamar. E quem sabe ele me ouve aqui nesse dia. Isso, levante uma de suas mãos aos céus mesmo. Só quem quer, claro. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando,
Mas eu sei quando eu estou profetizando, e aqui eu vou profetizar pela palavra. Deus está olhando para nós aqui nesta noite. Aproveite a oportunidade e clame a Ele, porque Ele pode te ouvir aqui nesta noite. Quem reconhece essa verdade e crê, de mãos levantadas, dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui hoje. Ele olhou. Quando ele olhou, eu clamei. A pergunta agora aqui, queridos e respeitáveis pastores, por que o salmista clama? Porque ele precisava. Não é só por isso. Porque ele precisava sair de lá, é verdade. Mas se ele tivesse perna suficiente, ele não clamaria. Ele sairia com as próprias pernas. Por que ele clama? Porque foi a última coisa que lhe restou. A voz. Ele olhou para baixo e disse: não tenho perna suficiente. Olhou para ele e disse: não tenho força de sair da onde eu entrei. Deixa eu ver o que me resta. E eu vou usar o que me resta. E quem sabe ainda, do pouquinho que me resta, Deus me refaz. O que me sobra? A voz. Então o que eu vou usar? O que eu tenho. Vou usar a voz. Deixa eu falar uma coisa a você, principalmente a você, que Deus tem um projeto na sua vida. Em quem Deus tem um projeto, geralmente chegarão tempos, se já não chegaram na sua vida, em que Deus esgota o homem. Quando eu uso a expressão esgotar, eu quero dizer que Deus vai tirando tudo que é base da sua vida. Ele tira o seu chão. Ele tira aquilo que te dá segurança. Ele tira aquilo que te dá tranquilidade humana. Ele te tira as âncoras, os lugares que você se ancora, se escora, se fundamenta. E Deus começa a tirar um por um para dizer: eu vou te esgotar. Agora creia numa coisa, isso aqui é específico para alguns. Deus esgota sim, quando Ele quer Ele esgota, mas Ele nunca te deixará sem nada. Eu digo de novo, Deus pode tirar muita coisa de você para te ensinar, mas Ele nunca te deixará sem nada. Ele sempre deixará um pouquinho com a marca dele. E todas as vezes que você olhar para aquele pouquinho que sobrar, você vai dizer: foi Deus que deixou. Oh, glória a Deus. Lembra de Jó? Claro que lembra, nós fomos tão bem lembrados aqui pela pastora Rose, por quem eu tenho grande admiração. Jó perdeu o quê? Tudo? Não. Não perdeu, não. Lhe sobrou o quê? Um caco de telha. Não, mas caco de telha não é nada. Não é nada para nós que não temos ferida no corpo. Pergunta para quem está com a perna engessada o valor daquela varinha que vai lá no cantinho do pé, e quando chega lá, se é pentecostal, ainda fala em língua. De tão aliviado. Antes da varinha chegar lá, sangue de Jesus tem poder. Que agonia. Quando chega, eita, aí solta a língua estranha. Pergunta para Jó o valor daquele caco de telha. Corpo cheio de ferida. Chegasse alguém com 1000 bois e dissesse: eu te dou 1000 bois para você me dar esse caco de telha. Ele diria: nunca. O que boi vai fazer pela minha ferida? Esfrega o corpo com ferida no boi para ver. O que está ruim fica pior. Agora passa o caco de telha.
Porque Deus nunca te deixará com aquilo que você quer. Deus sempre te deixará com aquilo que você nem sabe que vai precisar, mas vai precisar. E Deus deixou um pedacinho de telha. E do pouquinho, do pedacinho de telha, Deus reconstruiu a história de Jó. Levante mesmo de suas mãos aos céus. Tem gente aqui que chegou arrastado na fé. E você disse: a minha fé acabou. Acabou não, porque se tivesse acabado você não estaria aqui nessa noite. A prova de que ainda tem um pouquinho é que você chegou aqui. E do pouquinho que lhe resta, Deus reconstrói a sua história hoje. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem recebe a palavra, adore Ele. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Onde? Só quem quer e se sente à vontade. Toque no ombro da pessoa que está perto de você e diga: Deus nunca te deixará sem nada. Nem que seja um caco de telha, Ele vai deixar com você. Deus vai restaurar ministérios aqui nesta noite. O Senhor acabou de falar comigo aqui. Deus vai te levantar de novo. Você vai voltar a pregar. Você vai voltar a cantar. O diabo não te destruiu, não. Deus te levanta hoje. O que você fez, salmista? Só esperei. O que ele fez? O resto foi com ele. Ele olhou. Eu não merecia nem que ele olhasse, mas ele olhou. Quando ele olhou, eu falei: a minha chance. Vou usar o que eu tenho. Gritei. E vocês não vão acreditar. Não é que ele me ouviu? Eu não merecia nem que ele me olhasse. Eu não era digno nem que ele me olhasse. Os olhos dele são tão puros que o lugar que eu estava me tornava indigno de ser olhado pelos olhos puros dele, pastor Roberto. Mas mesmo assim, ele me olhou. E eu clamei. E vocês não acreditam? Ele ouviu. E parou por aí? Não. E depois o que ele fez? Tirou-me. Mas aqui a gente tem que parar um pouquinho. Respirar fundo. Conter o ímpeto pentecostal e pensar um pouquinho. Ele diz que o Senhor olhou, ouviu e tirou. Olhou, ouviu, tirou. Para eu olhar, eu olho a distância. Para eu ouvir, eu ouço a distância. Agora, para eu tirar, por exemplo, uma criança lá de trás para colocar aqui, não é a distância. Eu tenho que sair daqui, ir lá e trazê-la para cá. Olha o que o salmista fala: esse Deus que não depende de mim para nada, esse Deus que está envolvido com tantas coisas melhores do que eu não merecia nem que ele me olhasse, e ele me olhou. Eu aproveitei e clamei, e ele me ouviu. E vocês não vão acreditar o que aconteceu.
De repente ele começou a se mover na minha direção. Tem gente se encontrando na história aqui. Vocês não vão acreditar. Primeiro ele olhou a distância, ouviu a distância, e de repente ele começou a andar na minha direção. É isso mesmo. Isso é graça. E quando ele chegou perto de onde eu estava, vocês não vão acreditar, porque para eu tirar alguém de lá e colocar aqui, eu também tenho que tocar. Vocês não vão acreditar, quando ele chegou perto de mim, ele estendeu a mão. E vocês não vão acreditar, o lugar que eu estava era de lama, mas quando ele tirou a mão, a roupa ainda era branca. Eu digo de novo, porque eu acho isso aqui lindo demais, porque é bíblico, é uma verdade espiritual, não é porque sou eu que estou falando. Ele colocou a mão na lama, e por incrível que pareça, a roupa dele não se sujou, porque ele é o único que põe a mão na lama e não se suja. Oh, não importa onde você chegou com o seu pecado, ele vai aonde você está, ele vai até você. Se a igreja crê no poder da graça, levante a sua mão e dê um brado de glória, porque eu creio. Estendeu a mão, me tocou. É demais. Me tocou. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra. Olha a condição dela. Pecadora, como todo ser humano. Doente. Fraca. Falida, impura, fora da lei, porque não podia entrar no meio da multidão com aquela doença. Ela diz, ela, não é ele, ela, mesmo sendo pecadora, do jeito que era, com tudo que ela era, olhe para cá, ela diz, se ao menos eu, não é ele, eu, tocar nele, não. Quem sou eu para tocar nele? Tocar na roupa? Não, não sou digno de tocar na roupa. Se eu pelo menos tocar na orla da veste dele, na franja, no que sobra da veste dele, não precisa ser nele, não precisa ser na roupa, é só no que passa perto do chão. Se eu, na condição que eu estou, sendo quem eu sou, só tocar no que sobra da roupa dele, eu serei curada. E ela foi. E tocou aqui, ó. Ele passando lá. Tocou nele, não é digna. Só no que sobra da roupa. Curada. Se ela, sendo quem era, estando como estava, toca no que sobra da roupa, foi curada. Imagina o que acontece quando ele toca em alguém. Você quer saber o que acontece? Dá uma olhadinha para o lado. Olha aí. Não é pecado olhar não, meu irmão. Pecado é olhar para outros lados. Olha aí para o lado. Sabe o que acontece? É isso aí que está diante dos seus olhos. Quando ele toca em alguém, ele transforma a vida de pessoas que não tinha jeito nenhum. E ele vai lá, coloca essa pessoa em pé, abriu o chuveiro da graça, deu um banho de misericórdia, cobriu com o sangue do seu filho, te encheu do Espírito Santo e ainda prometeu: eu voltarei para lhes buscar. Quem tem esta certeza também, adore Ele.
Eu não preciso enganar absolutamente ninguém. Mas quem aqui crê que Deus está falando pela palavra, diga glória a Deus. O Senhor acaba de ministrar ao meu espírito aqui agora. E se tem uma coisa que eu aprendi com os meus pais e os meus líderes que me formaram e que ainda me lideram, é para não mentir, principalmente em cima do púlpito, principalmente de uma igreja como esta. Mas o Senhor está falando ao meu espírito aqui nesta noite, que Ele está entrando em abismos aqui. Ele vai tirar pessoas que estão mergulhadas na lama, e Ele transforma a sua vida hoje. Dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Tirou-me de onde? Não vou cansar vocês, mas deixa eu falar pelo menos mais esta verdade. Tirou-me de onde? Ele vai dizer de onde. Preste atenção nisso, por amor que você tem a sua vida espiritual. Tirou-me de onde? Ele diz: de um lago horrível e de um charco de lodo. Lago horrível, charco de lodo. Não é a mesma coisa. Obrigado. Não é a mesma coisa. Porque se fosse a mesma coisa, ele diria uma só. Mas ele fala de duas coisas. Preste atenção. Lago horrível e charco de lodo. O que é o lago horrível? Eu vou ser breve nessa parte. Lago horrível é o lugar. E o charco de lodo é onde estavam os pés dele. É mais ou menos isso aqui. Ilha do Retiro, né? Aqui. Isso aqui. Ilha de São João. Observe isso. Imagina você passando lá naquela avenida. E você olha para a Ilha de São João. Você vê a Ilha de São João e você fala: ali é a Ilha de São João. Tá. Quando você entra aqui onde está tendo o evento, você olha para cá e diz: o pregador está no púlpito. Olha só. É o mesmo espaço, mas são lugares distintos. Ou seja, o púlpito é parte do lugar. É o que ele está falando. Eu estava no lago horrível e os meus pés no charco de lodo. Por que vocês acham? Isso é sério demais. Por que vocês acham que quando ele fala do lago horrível, ele fala de horrível? Ou seja, questão da estética, se é bonito ou feio. Mas quando ele fala dos pés, ele não fala de estética, ele fala de sujeira e mau cheiro. Por quê? Porque quando ele fala lago horrível, é lugar feio, indesejável, de difícil acesso. Ninguém queria ir lá. Passavam de longe e só olhavam e diziam: que lugar feio, porque viam por fora. Mas eu que estava dentro não achava só feio, porque os meus pés não estavam só no lugar feio, estava num lugar sujo e mal cheiroso. E aí por isso que ele fala de charco de lodo, lugar sujo, mal cheiroso e mais escorregadio, perigoso, quase caindo. Oh Jesus,
Mas eu abro um parênteses aqui, porque aqui é uma palavra de esperança. Porque aqui é um sinal de que, embora ele estivesse com o pé na lama, mas ele ainda estava em pé. Porque se ele caísse, nunca mais se levantaria. Porque charco de lodo é escorregadio. Se você cai, como é que levanta? Não levanta. Ele estava com os pés na lama, mas ainda em pé. E Deus chegou antes que ele caísse de uma vez por todas. Tem gente entendendo a voz de Deus. Deus levanta quem cai, levanta. Mas Ele também impede que quem está em pé caia. E Deus marcou essa noite aqui neste lugar para dar livramento a algumas pessoas de queda fatal. Eu creio que Deus está indo onde você está, e Ele chegando na frente de Satanás e dizendo: você chegou atrasado, Satanás, eu venci de novo. Ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Abrace essa pessoa que está perto de você e diga: o diabo não vai estragar a tua história. O diabo não vai manchar a tua história. O diabo não vai destruir o teu ministério. Deus está sustentando crentes aqui. É mentira do diabo que ele vai te manchar. Não vai. Não vai. Eu começo a concluir. Lago horrível é o que todos viam. Charco de lodo é o que só ele sabia. Digo de novo. Lago horrível é a parte externa. Charco de lodo é a parte interna. Lago horrível é o que todo mundo sabe, todo mundo vê. Charco de lodo é aquilo que só você sabe. Tem coisas que todo mundo sabe a nosso respeito. Quando vamos, quando voltamos, quando vamos à igreja, quando vamos trabalhar, quando vamos estudar. Olha lá, vai de novo. Isso todo mundo vê. Quando eu prego, quando eu canto, isso todo mundo vê. Agora existem coisas a meu respeito que só eu sei. Inclusive onde os meus pés andam. Que silêncio bom para falar isso. Existem coisas que todos sabem que você faz, mas existem coisas que só você sabe. Inclusive por onde os seus pés têm andado. Mas Deus marcou esta noite. Eu vou dizer de novo para ver se pelo menos mais um pentecostal reage. Deus marcou esta noite. E Ele vai te arrancar com mão forte. Pastor Rinaldo, eu estou sentindo muito forte a graça de Deus aqui. O Espírito de Deus está gritando no meu espírito. Eu estou dando livramento a crentes aqui de queda fatal. O laço foi cortado hoje. O laço foi cortado. Quem crê dê um brado de glória. Me tirou de lá e me colocou aonde? Eu que vivia com o pé na lama. Vocês não vão acreditar. Enquanto Ele me transportava, eu pensava: para onde Ele vai me levar? No processo Ele me limpou. E de repente, me dê licença aqui, irmão Nicodemos. E de repente Ele pegou os meus pés que estavam na lama e colocou sobre uma rocha.
Não, é impossível isso. Para quem vivia com o pé na lama e agora com o pé na rocha, e como o pentecostal não reagir, porque se é tradicional eu até te entendo e você é meu irmão, mas pentecostal não. Porque se você é tradicional, você é meu irmão, eu te entendo que você só balança a cabeça, mas pentecostal não. Não, por favor, por favor. Eu estudo teologia, mas não sou bobo não, meu irmão. Eu vivia com o pé na lama, e agora o meu pé está na rocha. É no mínimo amém. É no mínimo amém. Tirou os meus pés da lama e trocou a lama pela rocha. Quando meus pés estavam na lama, quem passava via meu corpo, mas não via meus pés. Mas agora que meus pés estão na rocha, quem passa vê os meus pés, porque eu não tenho nada para esconder. Pode olhar agora. Naquela época eu tinha que ficar pagando muita coisa. Silêncio bom. Naquela época era senha para todo lado. Agora não. Agora é livre acesso. Quem quiser ver, veja. Ué, diminuiu, glória a Deus, por quê? É ruim, mas é o que tem para hoje à noite. Oh, glória a Deus. Porque Ele colocou os meus pés onde todos podem ver. Já viu o crente que fala: eu não estou nem aí para o que falam de mim. É mesmo? Não, meu negócio é eu e o Pai. É. Então está melhor do que Jesus, né? Porque Jesus marcou uma AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, em Cesareia de Filipe, onde não tinha fariseu. Ele queria paz, ele não queria briga. Aí ele marcou essa AGE, se movimentou todo. E a pauta da AGE, sabe qual foi? Duas. Eu quero saber o que os outros falam de mim, e eu quero saber o que vocês falam de mim. Se eu que sou eu, ou se ele que é ele, se preocupou com o que os outros falavam dele, por que eu não vou me preocupar? Pode saber, crente que fica com esse negócio: ah, eu não estou nem aí para o que fala. É porque tem coisa para esconder. Porque se não tem, eu quero mais é que saiba. Porque minha vida é um livro aberto. Pode ler. É ruim, mas é isso aí, meu irmão. Porque agora a gente não vive mais com o pé na lama, a gente vive com o pé na rocha. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quem deseja isso de verdade, oh, levante a sua mão e dê glória. Agora deixa ele falar, eu começo a encerrar, que aqui é bom de pregar. Mas antes do arrebatamento eu quero voltar aqui. Pôs os meus pés na rocha. Toda vez que eu tenho que ir ao Rio de Janeiro, eu tenho que descer a Serra de Petrópolis. Todas as vezes. Desço, subo. Tem 10 anos que eu faço isso. Desde que me casei muito bem, por sinal. Graças a Deus. Porque deve ser muito ruim ter casado errado. Oh, deve ser. Cuidado, você que é solteiro, viu? Vigia. Tente aí morrendo pelos cantos. Não, ele me abandonou. Agradeça, porque pode ser livramento. Viu? Isso aqui é profético, porque não estava no script, não. É profético. Sacode a poeira e vida que segue, meu irmão. É isso aí. E aí eu sempre desço. E pastor, uma das coisas que me admira na Serra de Petrópolis são as rochas. Não só pela beleza, mas principalmente porque são 10 anos eu passando ali, e as rochas estão no mesmo lugar. E eu quero ver quem é que tira elas de lá. Tenta lá tirar. Tenta a sorte. Aí o salmista diz: eu que vivia com o pé escorregando, agora me colocou na rocha. Em outras palavras,
Em outras palavras, quem quiser mexer comigo, vai ter que mexer com a rocha. Quem quiser me tirar daqui, vai ter que tirar primeiro a rocha. Ou você se esqueceu quem é a rocha? Deve ter esquecido. Ou você esqueceu quem é a pedra que se movia lá em Daniel no sonho do rei? Movia sem auxílio de mão de homem, porque Jesus, ele não depende de homem para se mover. Ele se move na direção que ele quer. Ou você se esqueceu quem é a pedra angular de esquina? Ou a pedra que só ela cabe ali? Ou você se esqueceu da promessa: eu edificarei a minha igreja, e sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu termino. Eu edificarei. E que Deus me dê graça para falar isso aqui. Edificar é mais do que fundamentar. A fundação de um prédio fica debaixo da terra, onde os meus olhos não veem. Quando Jesus falou: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, ele não estava dizendo só eu vou dar base, não. Além disso, ele estava dizendo: eu vou esconder a minha igreja. Eu vou colocar a minha igreja num lugar onde o diabo não vê, onde os demônios não chegam, e onde o pecado não tem força contra ela. Eu estou aqui na qualidade de profeta, aproveitando esse santo lugar, esse altar que é consagrado ao Senhor e que tem tanto alcance no Brasil e fora, para liberar esta palavra. Pode levantar quem for contra a igreja, podem aprovar o que for, mas a igreja está escondida. Quem é de Deus não é tocado, e o pecado não mancha a verdadeira igreja. Quem está debaixo dessa palavra, antes que você fique em pé, porque eu vou encerrar, abrace essa pessoa que está perto de você. Não é pecado fazer isso. E diga para essa pessoa: se você é de Deus, irmão, se ele depender do seu ânimo, ele está perdido. Vai lá, diga: se você é de Deus, você está debaixo desta promessa. Você está sobre a rocha, e o diabo não te enxerga. Os demônios não chegam em você. O pecado não tem força contra a tua vida. Oh glória, você crê nisso? Este é o som de quem crê. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, colocou os meus passos na direção certa. Agora eu sei de onde eu vim, sei onde estou, e sei para onde estou indo também. Irmão, é para reagir mesmo. Mas deixa eu encerrar falando isso aqui. Mas ele não só me tirou de lá e me colocou aqui. Me tirou de lá, me pôs aqui, me deu direção. Olha para cá. E pôs um novo cântico nos meus lábios. Você pode falar novo cântico? Não, para Volta Redonda ouvir, vai lá. Novo cântico nos meus lábios. Então a canção é o que? Diga bem forte: nova. A boca fala do que o coração está. Então, se o que sai da boca é uma canção nova, significa que o coração também é novo. Obrigado. O coração
também é novo. Só me ajuda no retorno aqui, se possível. O coração também é novo. Porque Deus, Ele não muda só pessoas de endereço, tirar de lá para colocar aqui. Não. Ele também muda o coração da pessoa. Tem gente que só muda de endereço. Você olha e fala, é crente. Até abrir a boca. Quando abre a boca você fala, não é nada daquilo que parece. Mas o salmista está dizendo, não, comigo não. Eu saí de lá, vim para cá. Mas quando eu abro a boca, o que sai é coisa nova também. Se cumpre o que Deus falou na boca de Ezequiel. Porém, vós o meu espírito. Tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. Sabe o que é isso? Vou tirar o que é de vocês e vou colocar o que é meu. É troca de coração. Me dá o velho que eu te dou um novo. Quem deseja que Deus troque o seu coração nesta noite, eu quero fazer um convite aqui. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora? Eu preciso fazer isso.